Olá, boa tarde. Estamos aqui, eu, professor Reginaldo, professora Marilisa, para as atividades formativas do GEMAT 20 anos no dia de hoje. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui, então, como disse o professor Reginaldo, para a gente dar essa continuidade, fazer essa discussão a respeito, né, da operação historiográfica e a mobilização de fontes do GEMAT Paraná. Mas antes disso, pessoal, eu quero lembrar vocês que no dia 19, onde vai ocorrer a última atividade formativa deste ano, então, depois da atividade formativa, terá aquela reunião, a última reunião do GEMAT Brasil. Então, é importante que todos estejam na última atividade formativa do dia 19 e também estejam na reunião que começa às 16 horas, logo após a última atividade, para discutir, ou melhor, para avaliar as questões do ano, como aconteceram as atividades, e também para que tenha aquelas propostas, né, das atividades do ano de 2021, que será um ano maravilhoso, sem Covid, com muita atividade, muita formação. Ok, pessoal? Então, nós vamos começar agora com essa nossa discussão a respeito das produções. Se o professor Reginaldo tem mais alguma coisa para falar? Não, Marilisa, pode começar que depois eu assumo. Beleza, então. Olha só, estou muito feliz porque nós estamos aqui juntos novamente, apesar de todas essas dificuldades que enfrentamos aí neste ano e que nós conseguimos transformar, dificuldades que nós conseguimos transformar em momentos de formação intelectual para nós, ok? Então, vamos lá. Muito bem. O tema da nossa discussão de hoje é a operação historiográfica e a mobilização de fontes do GEMAT Paraná. Vejam só, nós estamos nos organizando para fazer essa conversa assim. A primeira parte eu faço uma conversa com vocês, depois eu passo então para o professor Reginaldo e ele faz então a continuidade da conversa e aí nós retornamos nós dois para que nós possamos então discutir, responder as questões, enfim, aquilo que a gente sempre faz, ok? Então, vejam só, nós temos, então, objetivos específicos para esse momento de discussão. E o que nós buscamos com esse trabalho é a sistematização dessa produção científica que foi constituída aí ao longo de quase uma década e meia por pesquisadores ligados ao GEMAT Paraná. Este grupo, ele é uma extensão do Grupo Nacional, o GEMAT Brasil. E este grupo, então, vem aí há quase 15 anos pesquisando, produzindo conhecimento sobre o quê? Sobre os processos de ensino da matemática, numa perspectiva histórica. Então, é uma prática historiográfica, e a gente traz essa prática historiográfica no sentido de que ela nos conduz aí a situar as coisas num tempo, olhando como cada uma dessas coisas, ou eventos, ou fatos, aconteceram e como interagem unidas e diversas em outras coisas, ok? Isso quem traz para nós é o historiador Barros, né? Essa parte da conversa que eu falei agora é de Barros, né? De 2013. Muito bem. E esse processo todo que a gente chama de historiografia é, segundo o Dicionário de Conceitos Historiográficos, uma reflexão sobre a produção e a escrita da história, certo? E isto é uma citação de Silva e Silva, que permite entender os elementos comuns aos intelectuais de um mesmo período. Bom, vamos lá, gente. Este processo, então, neste contexto, que nós viemos a apresentar essa pesquisa, ela teve uma preliminar lá no 4º Congresso Ibero-Americano, lá na Universidade de Múrcia, na Espanha. Mas, de lá para cá, nós tivemos aí a inserção de novos trabalhos e, dessa forma, então, nós pudemos reorganizar essa discussão para que nós possamos, então, falar um pouquinho mais disso tudo, um pouquinho mais da produção deste grupo. Eu vou pedir para o Luiz voltar um pouquinho, um slide ali. Isso, muito obrigada. Olha só,
Para que a gente se situe bem, porque tem pessoas que talvez não conheçam o GEMAT Paraná, então não nos conheçam também e não saibam acerca dessa pesquisa, eu quero situar aqui. Esse grupo, ele foi, como eu falei, quase 15 anos já, mas ele foi fundado oficialmente como GEMAT Paraná em 2017, mas ele carrega aí uma história de quase 15 anos. E ele nasceu como o GEM, ou seja, Grupo de Estudos de História da Educação Matemática. Aí ele nasceu lá na PUC, né, sob a orientação da professora Neuza Bertoni, e ele passa, então, por um processo de organização e se torna o GPHDE, também com a mesma perspectiva histórica. E daí ele vai se tornar o GEMAT Paraná em 2017. E uma das características importantes aí do grupo é que ele faz parte da malha dessa grande rede de pesquisa nacional e internacional. E ele é composto por pesquisadores de instituições públicas, privadas, de várias regiões do estado do Paraná. E algumas dessas instituições são a Unespar, né, a Unespar, que é a Universidade Estadual do Paraná, a PUC Paraná, a UTFPR, a UFPR, a FACEAR, a FAEL. Então, nós temos muitos e muitos historiadores aí espalhados pelo Paraná que vão contemplar-nos com os seus trabalhos de pesquisa. Ok? Então, agora a gente passa para a discussão seguinte. É o Luiz, por gentileza, no próximo slide. Isso. E nós vamos contar para vocês como é que foi essa abrangência de discussão aí das teses e dissertações. Depois eu vou falar um pouquinho mais também por que é que nós escolhemos teses e dissertações, embora haja uma infinidade de trabalhos aí entre deste período do nascimento lá do grupo até 2017. Mas por que é que nós escolhemos teses e dissertações? Tá? Então, nós escolhemos também um espaço de pesquisa, escolhemos aí este tempo de pesquisa e as fontes que foram utilizadas por esses historiadores, ok? Vamos, então. Como é que nós fizemos essa análise? Então, nós sabemos que existe uma análise que nós chamamos de estado da arte, mas existe também uma outra análise chamada estado do conhecimento. E o estado do conhecimento é um estudo que aborda apenas um setor das publicações sobre o tema, que vem a ser estudado. Então, nesse sentido, foi Enz e Romanovski que trouxeram essa ideia para nós, né? Nós estamos baseados na ideia de Enz e Romanovski para que utilizássemos esta forma de pesquisa, esta metodologia de pesquisa. E neste balanço ou inventário dessa área de conhecimento, nós delimitamos, então, os espaços, os objetos específicos, ok? Então, em frente, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E como nós escolhemos essas teses e dissertações, nós também escolhemos objetos, né, para que falassem sobre a matemática escolar, de onde derivam essas categorias. Quais são as categorias que nós utilizamos? O ensino primário, o ensino secundário, e aí também ele contempla o ensino ginasial, também o ensino técnico e a formação de professores. Ocorre que na formação de professores, nós temos ainda a questão da escola normal e da educação de nível superior, que também estão contempladas nessa pesquisa, incluindo esses saberes todos decorrentes aí da matemática escolar, que vai sendo discutida na sequência, ok? Em frente, então. Bom, que espaços são esses? Agora a gente vai falar necessariamente dessa produção aí científica. Então, inicialmente, essa produção científica que nós pensamos em organizar para apresentar para vocês, ela abrange aí um período de 14 a 15 anos, como eu falei, uma década e meia mais ou menos. E as pesquisas estão disponíveis no repositório virtual de conteúdo digital da UFSC, onde vocês encontram aí na tela o endereço desse repositório. Mas não foi só lá também. Nós temos também o site da Biblioteca Virtual da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, onde nós encontramos também teses e dissertações que abrangem essa nossa pesquisa. Então, nós vamos aí observando que essas produções que vieram desse grupo,
elas compreendem não somente teses e dissertações, mas elas compreendem artigos para periódicos, capítulos de livro, relatórios de iniciação científica, trabalhos técnicos, projetos, resumos. Mas o que é que acontece? Normalmente, essas outras produções, elas derivam das teses e dissertações. Até porque, digamos assim, que o selo que o pesquisador recebe, o selo de pesquisador, ele vem lá com a dissertação e com a tese. E as demais produções, elas acabam derivando destas duas, ou teses ou dissertações. Embora, né, alguma coisa, às vezes, numa linha aí meio que paralela e tal, mas este é o elemento central. E por isso que nós escolhemos, então, teses e dissertações, e não escolhemos outro tipo de trabalho de pesquisa, outras derivações aí das pesquisas. O que não impede, é claro, de que uma pesquisa ocorra a partir disso também, com artigos científicos, também com trabalhos técnicos, com capítulos de livros, ok? Em frente, então. Então, nessa construção, pessoal, nós entendemos que cada trabalho de pesquisa, ele tem a sua importância, lógico, ele tem a sua importância. E cada trabalho de pesquisa, ele é singular. Então, cada historiador, ele tem um jeito específico de se relacionar na sua conversa, na sua escrita, porque não deixa de ser uma conversa com o leitor. Toda escrita, ela é produzida para ser lida. Então, cada um desses historiadores, eles têm um jeito específico. No entanto, essas pesquisas que nós analisamos, as pesquisas do Grupo GEMAT Paraná, elas têm coisas em comum, embora os historiadores tenham as suas especificidades. Então, é sobre isso que, lá para frente, a gente vai discutir um pouquinho mais, ok? Foram 28 trabalhos de pesquisa, e parece até uma brincadeira, né? Uma coisa de professor de matemática, uma coisa de matemática, de pesquisador em história da matemática, mas são 12 teses, ou melhor, 14 teses e 14 dissertações. Olha só, meio a meio exatamente. Não foi uma escolha nossa, tá, gente? Foi o que foi produzido nesse período e que se enquadrou no bojo dessa nossa discussão de hoje. Então, o que está presente ali? O ensino primário, o ensino secundário ginasial, a formação de professores, que é inicial e aperfeiçoamento, e nessa formação inicial, aquilo que eu falei no slide anterior, lá, também contempla lá as normalistas, o ensino superior, tá? Então, nesse bojo que estão as pesquisas que nós vamos discutir hoje, ok? Vamos, então? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês, apresentar um pouquinho para vocês destas pesquisas, como é que elas foram agrupadas por nós para fazer essa discussão, ok? Então, elas foram agrupadas da seguinte forma. As pesquisas que abordam a matemática no ensino primário, elas são, ó, de novo, uma coisa de matemática aí, ó. 9 dissertações e 9 teses. Então, quando eu falo assim, aborda o ensino da matemática no ensino primário, não significa que é só isso, mas é o que está mais evidente nesse trabalho. Então, é lógico que para falar do ensino da matemática, se busca outras vertentes ali que compõem o seu trabalho de pesquisa, mas é o que está mais saliente no trabalho, percebem? Então, foram 9 dissertações e 9 teses. Mas aquelas que abordam a matemática no ensino secundário ginasial são 2 dissertações. Também eu repito, gente, é aquilo que está mais evidente nos trabalhos de pesquisa. E aí, as que abordam a matemática no ensino técnico, nós temos ali uma dissertação e uma tese, tá? Depois, naquela derivação que nós temos, que abordam tanto a matemática na formação de professores, tanto da escola normal, como superior, como de capacitação, nós temos também essa distribuição. Na escola normal, uma tese, uma dissertação. Na escola superior, uma tese, 2 dissertações. E para a capacitação, uma tese. E vale lembrar também, gente, que nós temos aí a última tese defendida aí neste ano de 2020. Tá? Então, fechando, se nós percebermos de 2006, se contarmos 2006 todo e 2020 todo, 2006 e 2020, nós temos aí
15 anos exatamente de produção de trabalho deste grupo que hoje ele está denominado como GEMAT Paraná, e que começou, né, naquela outra nomenclatura, lá na PUC, e hoje ele está estabelecido na UTFPR de Toledo. Então, digamos assim, que o espaço físico deste grupo hoje é lá, mas não existe de fato um espaço físico, porque os pesquisadores eles estão espalhados pelo estado do Paraná todo. Então não existe assim um espaço físico. É claro que tem que ter um vínculo com uma universidade para que tudo isso possa ocorrer. Vocês sabem como acontece com relação ao grupo de pesquisa. Então é bem interessante quando nós discutimos essa questão. O que mais que eu gostaria de falar para vocês aqui? Que cada trabalho de pesquisa, ele teve uma importância, sim, né? São saberes que estão vinculados às discussões, tanto nacionais como internacionais, né? E nessas pesquisas nós tivemos também ali os pesquisadores que não só pesquisaram para o estado do Paraná, mas tem pesquisadores que fizeram um comparativo aí com Portugal, com Argentina, tivemos discussões sobre escolas brasileiras, escolas do próprio estado do Paraná, escolas de todo o Brasil, escolas teuto-brasileiras. Então há uma diversidade bastante ampla dessas pesquisas. Mas para discutir um pouco mais dessa diversidade, eu vou pedir então que o professor Reginaldo venha, né, com essa discussão, e depois nós voltamos os dois aí para complementar isso, ok? Bem, pessoal, então, Luiz, se você puder passar para o próximo slide, por favor, né, para a gente dar continuidade. A descrição que a gente vai trazer aqui, né, necessariamente, né, se refere à questão do tempo, né, o recorte temporal que são estabelecidos nessas pesquisas, né. Então, nós temos pesquisas que começam no final do século XIX, né, e vão avançando. Ali só uma pequena quantificação, né, dessas pesquisas, a gente vai observando, né, que o início, né, na verdade, elas não estão restritas. Nós colocamos o início temporal que cada pesquisa contempla, né. Então, no ano de 1900, temos 3 trabalhos, depois 1920, 1930, né, 2 trabalhos que iniciam nesse período, né, e 1940, mais um trabalho. Luiz, por favor. Aí, se a gente for observar, né, a década de 50 com um trabalho, né, 1960, que tem o início, né, desse recorte temporal, 9 trabalhos, 1970, 4, 1994, um trabalho, e 2011, um trabalho. Bom, aqui é importante destacar, né, que há uma concentração, como a gente pode perceber, realmente na década de 60, né, e aí talvez, como a gente não entrou necessariamente na estrutura interna do trabalho, porque nós fizemos primeiramente uma análise dos resumos, né, esse, só para poder esclarecer, é um trabalho que eu e Marilisa, nós já fizemos uma edição anterior, né, lá no CIEM, que aconteceu em Múrcia, né, e depois resolvemos inserir os trabalhos que depois daquele período, né, foram produzidos. Então, se a gente perceber, a década de 1960, ela tem o quê? Uma quantidade muito maior de pesquisas, né? E um outro detalhe também para poder destacar aqui, é que, basicamente, esses períodos têm uma relação também com os projetos maiores, o projeto Guarda-Chuva do GEMAT, né? Obviamente que também essas pesquisas elas não são feitas exatamente só quando um projeto está estabelecido, mas que a concentração do período, quando eles são executados, por exemplo, a década de 60, né, é muito presente naquele momento em que nós temos um projeto nacional, né, que esse período está contido ali também, ou que está mais expresso, né. E aí, avançando um pouquinho para entender um pouquinho, né, o Luiz pode avançar um pouquinho, não com uma tentativa aqui de ficar apontando exatamente, né, a abordagem, a vaga pedagógica, mas a gente percebe que esses estudos, né, que foram realizados pelo GEMAT Paraná, eles dão para a gente, vamos dizer, um cenário do ensino da matemática, no momento em que nós temos uma incidência maior, ou vamos dizer, uma dominância maior da perspectiva da pedagogia tradicional, depois vai avançando para o ensino intuitivo, a escola nova. O movimento da matemática moderna é também um período, vamos dizer assim, ou os estudos se concentram bastante nesse momento, assim, diretamente, já dizendo no seu resumo que trata do movimento da matemática moderna, ou quando os dados, por exemplo, são obtidos e que mostram, né, que há uma incidência disso, né? E aí, avançando um pouquinho mais para a abordagem tecnicista. Então, ao mesmo tempo que nós temos, vamos dizer assim,
uma distribuição ao longo do tempo, né, em que se inicia, né, obviamente, com as intenções próprias de cada pesquisador, qual é o motivo necessariamente que ele escolheu para poder estabelecer, nós também vimos, né, nesses trabalhos que as vagas pedagógicas podem ser observadas ali, né, e aí a gente não quis quantificar necessariamente com medo, até porque, né, nós sabemos que uma vaga pedagógica, ela não acontece de forma única, isoladamente, somente ela, assim, que pode ter a sobreposição, mas que os trabalhos nos trazem, vamos dizer assim, informações, né, em um cenário do ensino da matemática nesses momentos, tá bom? Luiz, por favor. Bom, e aí, né, como a Maria Elisa falou, o que nós vamos apresentar aqui, né? Então, a gente tentou, basicamente, vamos dizer assim, trazer essa produção, né? Ainda não é uma análise sistemática profunda de cada trabalho, mas, assim, um trabalho, vamos dizer, de estado do conhecimento, de observar quais são os objetos, o período, né? Identificar as fontes, como o nosso propósito aqui necessariamente é falar das fontes, a gente teve, vamos dizer assim, um empenho um pouco maior quando a gente foi lá verificar quais são as fontes utilizadas de cada trabalho, mas a gente não entrou na estrutura lógica diretamente de cada trabalho. Talvez seja uma possibilidade para estudos futuros, né, que seria bem interessante tentar destacar isso, né. Mas a gente tenta aqui hoje trazer uma discussão, né, dessa operação historiográfica, obviamente pautado, né, no referencial teórico que é o dissertor, né. E aí tem aquelas categorias, né, da história que ele traz para nós, né, que seria, primeiro, a história como prática, e que, dentro dessas pesquisas, né, houve a intenção, necessariamente, né, de partir dos objetos localizados, ou seja, esses artefatos, vamos dizer assim, se transformar em história, ou seja, essa prática, a busca, necessariamente, pelo Grupo do Paraná, ela se deu, vamos dizer assim, na seleção de fontes, obviamente na identificação, localização, né, o recorte de documentação e até mesmo aquela situação de que você escreve, copia, reescreve, você visita uma fonte novamente, né, isso foi algo que aconteceu dentro desse grupo, até porque uma fonte, ela foi compartilhada entre os pesquisadores. Uma fonte que servia para mim, né, pode servir para a Maria Elisa, mas com intenções e objetos diferentes. Essa mobilização de fonte, ela aconteceu de uma forma até intensa, vamos dizer assim, né? Obviamente que isso era uma forma para que a gente pudesse transpor até os próprios limites, né, de acesso aos documentos, porque quando alguém localizava um documento, a gente, né, disponibilizava, ou dizia, ó, tal aluno do mestrado, doutorado tem tal fonte, será que a gente consegue assim compartilhar? Então, isso aconteceu como forma, de repente, da gente transpor essa dificuldade de acesso, né? E aí, obviamente, teve situações em que o esforço, né, físico, né, e também, no caso, mental, de localização e de mobilização das fontes foi exigido por parte de nós, enquanto pesquisadores, nessa busca de materiais, né? E aí, a localização, a identificação disso aconteceu nos mais diversos espaços, né? Então, obviamente que as bibliotecas das escolas, onde boa parte de nós, enquanto pesquisadores, atuávamos, foi sim um local em que a gente tentou verificar a existência de alguma fonte, né? Alguns de nós conseguiu, né, sim, localizar fontes nessas bibliotecas escolares, outros de nós, de repente, foram para a Biblioteca Pública do Estado do Paraná, do Arquivo Público também, tá certo? E aí, eu coloquei ali do arquivo morto porque é uma experiência minha enquanto obtenção de fontes, né, para o meu objeto, que era a capacitação e aperfeiçoamento dos professores que ensinavam matemática no Estado do Paraná, eu encontrei no chamado arquivo morto de uma instituição, né, que aqui no Estado do Paraná era responsável pela capacitação e aperfeiçoamento dos professores, né? Digo morto porque realmente aquele espaço que a gente, quando fala de um arquivo, né, não um arquivo organizado, né, como no caso o próprio GEMAT tem lá, né, na sua sede, mas aquele arquivo morto em que você encontra, por exemplo, fontes, relatórios, como eu encontrei, muitos documentos, junto com vassouras, junto com sacos de cimento, ou seja, aquele arquivo morto em que a gente faz com que ele ressuscite enquanto fontes e que necessariamente, né, para nós, isso também tem grande utilidade, né? Essa prática de obtenção de fontes, de localização e tudo mais, também aconteceu aqui em um espaço em que a gente começou a verificar que ele era fecundo para isso, que seriam os sebos, né? A gente verificou que, inclusive, materiais, né, do governo, em alguns sebos a gente conseguia localizar. Eu fui um dos pesquisadores de GEMAT que realmente comecei a frequentar muitos os sebos, né? Ou seja, buscando fontes, né, para que, no caso, eles pudessem dar subsídio, vamos dizer assim, para o nosso trabalho. E essa daí, de repente, seria essa história como prática, ou seja, a prática da busca, da seleção, da identificação das fontes, para que depois a gente pudesse, então, constituir a história na segunda categoria que o dissertor coloca para nós, né, que seria, no caso, a questão da escrita, ok? Luiz, pode passar para nós, por favor?
Bom, então, dentro dessas fontes, o que nós temos? Os trabalhos, né? Então, aqui a gente não teve aquela intenção, tal trabalho usou o programa de ensino. Não, mas a gente quis trazer aqui a diversidade de fontes, de documentos, de objetos e artefatos que foram utilizados pelo grupo do Estado do Paraná, né? Então, os programas de ensino, né? Os relatórios, né, de inspetores de ensino também, livros didáticos ou manuais didáticos, daí depois tem que tomar um cuidado com essa questão da denominação, porque acaba sendo diferente um pouquinho, né, da intenção do uso disso, até pela sua própria configuração. Caderno dos alunos, né, cadernos de professores também, né, material elaborado pelos professores para poder ensinar matemática também foram considerados. Por exemplo, né, na década em que eu investiguei, existia muito aquela ideia, né, do ensino por projetos na década de 70, né. Então, eu obtive também, né, com colegas do grupo, né, projetos que os professores de matemática deveriam elaborar para mostrar que a apropriação daquelas ideias referentes, vamos dizer assim, ao ensino por projetos naquele período da década de 70, né. A prova e cadernos de provas, né, notícias de jornais também foram utilizadas pelo grupo, né, fontes orais, né, dependendo do período em que nós conseguimos localizar pessoas, né, principalmente quando a gente fala do nosso núcleo aqui, né, do ensino da matemática, o NEDEM, né, nós tivemos então algumas fontes orais, né, que foram mobilizadas para isso, né, material didáticos de professores, né, seja aquele material didático que é produzido para que o professor utilize, né, pela Secretaria do Estado do Paraná, né, que foram distribuídos também serviu como fonte, né, esses manuais didáticos se referem aos livros que os professores se orientavam para poder ensinar, as anotações dos professores em cursos, em apostilas, até mesmo quando o professor era um aluno de um curso de licenciatura, foi utilizado em algum dos nossos trabalhos, né, essas apostilas. Os documentos oficiais, obviamente, do governo, né, foram mobilizados para isso. Fotos, né, certificados de participação de curso, seja, no caso, curso de formação em nível superior, seja certificados de curso de capacitação ou de aperfeiçoamento, né, e também projetos pedagógicos quando se refere a fontes relativas à formação de professores, né. Então, nesse coletivo de trabalhos, a gente tem, obviamente que não são todas essas fontes no mesmo trabalho, né? Mas os trabalhos em que a gente tem, né, dentro desse conjunto, né, mobilizou, né, eles mobilizaram essas fontes aqui. E o interessante também de destacar que quando, no caso, os programas de ensino são, vamos dizer assim, as fontes que são, vamos assim, não escolhidas, mas definidas como objetos, né, a serem localizados pelo GEMAT, ela também há uma incidência maior. A gente poderia dizer, no caso, que as fontes elas acabam sendo inseridas dentro da pesquisa a partir também do que o GEMAT vem fazendo em nível nacional. Então, quando a gente fala dos programas de ensino, quando a gente fala do livro didático, de cadernos, de provas, né, e assim por diante, né, é porque, no caso, nacionalmente, né, o GEMAT, né, ele está mobilizando também isso, está tendo seminários, está tendo inclusive as produções, né, como forma de mobilizar essas fontes. Então, o GEMAT Paraná traz também para si, né, e há uma incidência dessas fontes, né, nesses trabalhos que são realizados pelo Grupo Paranaense, ok? Luiz, pode passar, por favor? Bom, e aí, no caso, né, a história enquanto disciplina, né, ou seja, naquela perspectiva interdisciplinar, a gente entende que mesmo tratando relativamente a história, né, do ensino da matemática, ou seja, da história da educação matemática, né, há uma perspectiva transdisciplinar nesses trabalhos, porque, obviamente, isso é um texto que eu me lembro, né, que o professor Wagner, né, tinha trazido para nós bem no início, né, daquela coisa de você, ao executar uma pesquisa, né, da história da educação matemática, você está lidando, né, com elementos metodológicos, referenciais metodológicos da história, você está também se apropriando de elementos teóricos metodológicos da história da educação para poder, então, configurar-se o que essa pesquisa em história da educação matemática, né? Então, nós temos isso, inclusive, né, até, né, no caso, vamos assim, alguns conceitos e alguns modelos de outras áreas que servem para nós, né? Como a Marilisa falou, por exemplo, né, Barros, né, ele acaba, por exemplo, sendo da história, influenciando alguns estudos desse grupo paranaense, né? Então, algum modelo especificamente da história, ele é trazido, né, e ele é adaptado às pesquisas da história da educação matemática que esse grupo paranaense trouxe, né? E aí a gente tem essa articulação, como eu falei, dos fundamentos da história, propriamente dito, da história da educação, mas também quando se propõe a investigar uma determinada vaga pedagógica, né, existe então uma discussão com a didática, tentando caracterizar os processos, né, de ensino desse momento, para verificar como isso acontece e incide sobre o ensino da matemática, como também a ideia e aquela discussão que é importante discutir também
as concepções do aprender, ou seja, como se aprende, então, com a própria psicologia e outras áreas que vão aparecendo e que são mobilizadas, né, nessa intenção de não ficar fechadinho só na história da educação matemática, até porque a própria história da educação matemática, ela é interdisciplinar, ela é necessariamente, né, ela se caracteriza como uma convergência de diversos modelos e esses conceitos de outra área que permite com que ela possa, então, produzir esses conhecimentos, né? Luiz? E aí, no caso, né, a história como escrita, né, ou seja, essa escrita da história, né, que seria, então, desse processo da prática para o texto histórico, porque não adianta, né, eu lembro bastante, né, que a minha orientadora, né, acho que todos vocês conhecem, professora Neuza, né, que não adianta só identificar a fonte, mas saber o que fazer com essa fonte, né, então, a prática de identificação acontece, né, ou seja, você identificou, você localizou, mas e daí? O que acontece, né? Você tem que problematizar, você tem que, então, colocar questões para que essa fonte possa te responder. Então, essa prática, essa passagem, né, dessa prática para o texto histórico seria essa terceira categoria da história enquanto escrita, né? Essa é uma atividade que ela é inesgotável, desculpa, mas que, na verdade, no sentido de que uma fonte, você não consegue tornar ela definitiva só para o uso num determinado estudo. Uma fonte, né, ela pode ser utilizada de diversas formas. Então, essa escrita, né, a partir de uma mesma fonte, permite que, no caso, ela possa ser muito variada e muito diversa. Obviamente que vai depender muito do quê? Das questões que são colocadas ali, né? E quando a gente fala a respeito dessa questão da utilização de uma fonte, né, que já foi utilizada, seria então essa ressuscitação dos mortos, ou seja, esse retorno a fontes já utilizadas, é você trazer, né, essa fonte que já foi utilizada, não agora num contexto que permita, de repente, você construir essa sua escrita, né? E isso aconteceu bastante. Fontes, né, que em 2006 foram utilizadas por um determinado autor de uma dissertação, ela serviu, de repente, para uma tese em 2013, né? E assim a gente vai percebendo, né, que esse conceito da prática e também essa fonte, né, inesgotável, perdão, né, a palavra está difícil agora, ela foi, assim, experimentada pelo grupo do GEMAT. A gente, então, utilizou e trocava e disponibilizava essas fontes, até porque, no caso, trabalhamos com esse conceito aqui também, né? Então, uma rede de cooperação de fontes, né, dentro do próprio grupo, e, obviamente, né, com o grupo nacional, com o repositório, tá certo? E não só de fontes, mas também de referenciais, quanto à questão das referências metodológicas da própria pesquisa em História e Educação Matemática, como também de outros referenciais que a gente observava que estariam sendo introduzidos dentro do GEMAT como um todo, né, e também de materiais que serviram, né, para outros pesquisadores, não só aqui do Paraná, mas também que foram utilizados por pesquisadores de outros estados também, né. Luiz, pode passar, por favor? Bom, e aí a gente entra na questão e, como a Marisa falou, por que nós escolhemos teses e dissertações, né? Então, existe todo um contexto, necessariamente, primeiro, de formação de pesquisadores, dentro, né, do campo, vamos dizer assim, da história da educação matemática, não é isso? E a validação, ela é muito importante, até porque, né, como o dissertor coloca, né, a escrita histórica, ela não é feita de forma unilateral, somente por quem está produzindo, mas ela precisa necessariamente, né, vamos dizer assim, ser validada de forma coletiva, né? E, obviamente, uma validação acadêmica, né? E até porque, no caso, né, os pares, né, devem observar se, de repente, cumpre com aqueles requisitos e tudo mais. Então, por esse motivo, a gente, então, escolheu somente as teses e a dissertação, né? E aí, o que a gente quer destacar é que esse processo de validação, ele não aconteceu, assim, isoladamente também só dentro de um grupo do Estado do Paraná. Pelo contrário, nesse processo de validação desses estudos de teses e dissertações, nós tivemos a participação de diversos gematianos, né, de diversos estados nesse processo, né, de avaliação e de validação desses estudos, né. Então, só para a gente ter uma ideia aqui da importância da participação desses gematianos, né, nessa validação acadêmica, né, desse processo de validação dessas pesquisas, dos 28 trabalhos que nós temos aqui, 19 deles tiveram a participação de pelo menos um gematiano, né? Houve trabalhos que nós tivemos até a participação de 2 gematianos, até porque, necessariamente, né, para verificar, não para que, né, coloque ali o selo de qualidade, mas se, por exemplo, né, os trabalhos estavam sendo, né, conduzidos conforme a perspectiva do próprio GEMAT, da questão dos referenciais teóricos, metodológicos e tudo mais, né? Então, esse processo de validação é importante destacar a contribuição e a participação de outros pesquisadores do GEMAT, né, do Brasil, né, nesse processo, vamos assim, de
comunicação e até mesmo, assim, de validação desses estudos, né? Luiz? Bom, e aí, no caso, né, só para a gente também, né, além da participação, né, na validação, na defesa da tese, da dissertação, em que os gematianos, né, participaram, a gente também verifica, né, uma inserção, uma incidência, né, dos referenciais teóricos de outros, né, também daqueles que participaram, mas de vários outros gematianos dentro dessas produções, né. Então, nós temos, né, os autores que ali a gente destaca, a gente não vai falar necessariamente um por um, mas começando ali bem rapidinho, Búrigo, Soares, Valente, Matede, Duarte, Nakashima, Leme da Silva, França, Vilela, Fischer, né, ou seja, são pesquisadores que desde o início da configuração do GEMAT estavam ali, mas a gente vai percebendo também que dependendo do objeto que é estabelecido pelos pesquisadores do GEMAT Paraná, outros autores que do mesmo jeito vão se constituindo como pesquisadores no GEMAT Brasil, passam a contribuir também com essa produção, né? Então, a gente percebe que, conforme o tempo vai avançando, alguns vão se tornando, vamos dizer assim, né, ao concurso, presente em vários trabalhos, quase que na totalidade, vamos dizer assim, mas também a gente vai percebendo que alguns, né, ficam um determinado tempo, né, por algum motivo ou outro, depois, não que são esquecidos, mas talvez outros objetos são estabelecidos e aí exigem, vamos dizer assim, um referencial teórico de outros gematianos que vão também se constituindo enquanto pesquisadores ao longo desse período. O GEMAT, né, Brasil tem 20 anos e o GEMAT, vamos dizer assim, Paraná, né, mesmo sendo denominado em 2017 como GEMAT Paraná, ele tem desde 2006 já um grupo, né, que vem vindo ao longo desse tempo produzindo, né, suas pesquisas. Então a gente vai percebendo a incidência e a contribuição também desses gematianos, né, do Brasil sobre os trabalhos do Grupo do Paraná também, né? Então, aqui são alguns exemplos, né? A gente não relacionou e também não há nenhuma preocupação aqui, nessa ordem que está colocado, quem quer mais, quem quer menos, mas que o Grupo do Paraná também trouxe para si, né? Trouxe para conversar com os seus trabalhos, né? Os trabalhos de pesquisadores do GEMAT Paraná, do Brasil, perdão, ok? Luiz? Bom, e aí, um trabalho coletivo, né, no sentido de que há um compartilhamento de fontes, né, tanto entre os integrantes do GEMAT Paraná, como também do GEMAT Paraná e do GEMAT Brasil, né, compartilhamento de referenciais teóricos metodológicos, né, esse trabalho coletivo também, a gente ressalta, só para poder fechar essa primeira partezinha aqui, da participação de pesquisadores nessa produção, seja no processo de validação, seja também no que se refere à utilização de referenciais teóricos dos gematianos do Brasil nessas produções, né? O processo de veiculação das experiências de pesquisa também, como é o caso de agora que a gente está tendo, mas também em outros eventos, como seminários temáticos, como também o ENAFEM, o próprio CIEM também, não é isso? São espaços em que, no caso, permitiram que esses pesquisadores paranaenses fizessem, vamos assim, a veiculação dessas experiências, ok? E aí também, né, uma integração entre os pesquisadores, né, de locais distintos, né, no caso, o GEMAT Paraná tem essa característica que nós temos, né, desde do leste do estado do Paraná, do litoral, até o oeste, né, chegando lá Toledo, Pato Branco, né, isso, Palotina, perdão, aliás. Então, nós temos ali um coletivo de pesquisadores que estão em diversos contextos. Por que eu chamo a atenção a respeito disso? Porque o GEMAT, ele acaba, por exemplo, contribuindo para uma construção da história da educação matemática em diversos contextos do Paraná, não somente na capital, só no local, mas que você tem estudos sobre questões referentes ao litoral, a questão da capital, dos Campos Gerais, do Centro-Oeste e também do Oeste do estado do Paraná, como também, né, alguns estudos contemplam algumas ações ou alguns processos de ensino da matemática lá na região do noroeste do estado também, né? Então, essa integração de pesquisador permanece até hoje porque, em alguns momentos, a gente acaba também, depois dessas teses e dissertações, né, contribuindo um com o outro e até mesmo, vamos dizer assim, produzindo de forma coletiva integrada, né, essas pesquisas para mostrar, de repente, a gente não dá conta de todo o Paraná, mas pelo menos dando conta de alguns contextos diferentes, mesmo sendo de locais diferentes desses pesquisadores, né? Luiz? Bom, uma outra coisa também, né, que a gente aponta no grupo do GEMAT Paraná, vamos dizer assim, é uma valorização das pesquisas, né, dos seus próprios pesquisadores. Não que eu me cito necessariamente, ou que, no caso, assim, Novaes se cita, mas eu cito, por exemplo, outros pesquisadores. O que a gente quer dizer, na verdade, que também há uma conversa dentro desses trabalhos, né, do GEMAT Paraná, com outras pesquisas do GEMAT Paraná, né?
Então, não é uma inserção forçada, mas que, na verdade, acaba sendo um auxílio na escrita, né, de um determinado pesquisador, quando ele traz para si uma pesquisa que já foi realizada e que pode mostrar alguns caminhos metodológicos, alguns caminhos teóricos, né, sobre o objeto, como também, até mesmo, mostrando uma fonte que pode auxiliar esse pesquisador, né. Então, é como se servisse de suporte, né, em relação aos objetos de pesquisas que são estabelecidos, né. Então, a gente verificou, né, talvez, vamos dizer assim, o primeiro trabalho, que é de 2006, ele não teve, vamos dizer assim, esse auxílio, porque, sendo o primeiro trabalho em 2006, né, ainda não tinha outras produções, né, a não ser da professora Neuza, né, mas, ou do GEMAT Brasil, mas que a gente vai percebendo depois que, com o tempo, né, os pesquisadores do GEMAT Paraná acabavam, vamos dizer assim, inserindo, né, nos seus trabalhos referências, ou, no caso, se utilizando como auxílio desses trabalhos do GEMAT Paraná para a constituição do seu próprio trabalho, e assim, necessariamente, né, contribuindo com a escrita que ele estava querendo desenvolver. Tá? Luiz? Bom, e aí um detalhe que é interessante quando a gente traz essa questão da utilização, né, desses trabalhos, né, nessas outras pesquisas do GEMAT, e que aí, no caso, a gente estava usando porque essa tese, essa dissertação, vamos dizer assim, né, a gente pode dizer que se configura numa fonte que ela é atual, que ela foi produzida agora, mas que ela me ajuda, vamos dizer assim, numa construção de uma narrativa do passado. Então, quando eu utilizo dessas teses, dissertações anteriores, eu estou produzindo fontes, né? Obviamente que essas fontes, né, essas teses, acabam, então, auxiliando nesse processo, né? E aí, obviamente, que não é só para o referencial, mas na ideia de que possa, vamos dizer assim, ampliar as discussões a respeito dos objetos, né, daquilo que está sendo produzido, né? Então, a gente tem, vamos assim, fazendo uma coisa que depois eu li posteriormente, a gente já estava constituindo, vamos assim, desenvolvendo uma prática que, quando a gente traz os trabalhos dos colegas para o nosso trabalho, a gente está o quê? Produzindo novas fontes, né? Aquela tese, aquela dissertação passa a ser uma fonte porque ela me dá muitos elementos para que eu possa, então, inserir dentro do meu trabalho, né? E aí, seria um trabalho que a gente vem fazendo sem necessariamente saber que a gente fazia esse tipo de coisa, ou seja, construir ou produzir fontes a partir de outros trabalhos também, né? Luiz, pode passar, por favor? E aí, o que nós podemos perceber, né? Veja, eu chamei aqui de permanências e transformações, certo? Que uma coisa que a gente verifica é o seguinte: a permanência não de uma vaga pedagógica ou outra, mas a intenção, por exemplo, de sempre tentar, vamos dizer assim, não de forma muito forçada, dizer qual que era a vaga pedagógica, mas de tentar, vamos assim, caracterizar e descrever um pouquinho aquela história da educação matemática e tentar relacionar com uma determinada vaga pedagógica que está presente naquele momento, né? Então, uma permanência é que os trabalhos sempre têm a intenção dessa ou daquela vaga pedagógica de tentar identificar isso, né? Obviamente, o contexto, o significado, os conceitos das disciplinas escolares está muito presente, né? O conceito de cultura escolar, a história cultural também, né? Vamos dizer assim, são conceitos que são mobilizados da história que são muito permanentes em todos os trabalhos, né? Se a gente verificar, então, a história cultural, né? Ela vem vindo desde o início e até atualmente, né? Fundamentando, né? O fazer dessa escrita, né? Que é desenvolvido pelo Grupo do Paraná. E uma coisa que a gente verificou que está muito presente, vamos dizer assim, ao longo desse período, trabalhos relativos ao ensino da aritmética, né? Ou seja, não é que não exista outros, existe, certo? Existe trabalho de geometria, mas a gente vem percebendo que ao longo dos 15 anos, a aritmética, ela é, vamos dizer assim, contemplada na maioria das pesquisas, né? Então, fica aí, de repente, né, algo, né, um sinal que talvez, ou aprofundar mais nessas discussões a respeito do ensino da aritmética, ou quem sabe, no caso, vamos dizer assim, propor pesquisas de geometria, né, de medidas, de repente, né, mas é só uma coisa para poder destacar dessa permanência, né. E aí uma outra coisa também que a gente, no caso, verificou de uma transformação que, inicialmente, era muito presente a questão da educação matemática nesses estudos, até nos seus resumos de uma forma muito presente. E depois que a gente vai percebendo, não que se transforme em outra coisa, não, mas a denominação passa, então, vamos assim, a se chamar História da Educação Matemática. Então, ela já se configura, vamos assim, como campo, né, de campo disciplinar, de produção do conhecimento, mas agora que já fazíamos anteriormente, que era, sim, a história do ensino da matemática, mas que daí ela
está presente, né, se assume enquanto a denominação de história da educação matemática, né? Então, ela se reafirma nesses trabalhos ao longo desse período, né, e vai se constituindo dessa forma. Uma outra coisa também que está relacionada a uma questão de transformação é até a própria o nível, né? Tem muita coisa referente ao ensino secundário inicialmente nessas produções, né? Mas se depois a gente percebe que uma transformação que acontece é no foco dessas pesquisas. O ensino primário realmente, na sua grande maioria, como no caso a Marilisa já destacou, ele está muito presente, né, na maioria das pesquisas. Seja em relação ao ensino, seja na questão da formação de professores, né? O ensino primário realmente ele está ali, né, como grande elemento, né, articulador dessas pesquisas ou o objeto que é mais contemplado. Tanto uma coisa, como também em relação a outra. Como é o caso da avaliação, também no ensino primário, e assim vai indo, né? Para a gente poder destacar que esse, talvez, né, seria uma suposição minha agora, que o ensino primário, ele acaba sendo contemplado, até porque tivemos, né, num projeto nacional, a questão do ensino primário, né, que precisava ser investigado, precisava no sentido que mais pesquisas deveriam contemplar o ensino primário. Talvez isso seja, vamos dizer assim, uma interferência, né, boa, obviamente, né, nesse quantitativo de pesquisas que contemplam, né, esse ensino primário, né? Luiz? Bom, e aí, por fim, e ainda não é o fim, a gente espera que não seja o fim, né, vamos dizer assim, mas destacar, por exemplo, né, que o grupo de pesquisa em História e Educação Matemática do Paraná, o GEMAT Paraná, está inserido, né, dentro das intenções de pesquisa do GEMAT Brasil, né, ou seja, ele está, vamos dizer assim, né, presente, seja de uma forma mais intensa, até com os objetivos, as intenções de pesquisa do GEMAT Brasil, ele acaba, vamos assim, trazendo para si, né? Ou seja, é aquela a haste do guarda-chuva, né, que acaba incidindo sobre o grupo paranaense. E que, no caso, né, a gente espera que não seja o fim, que a gente continuemos, né, nós possamos, então, contribuir também com o GEMAT, né, Brasil, desenvolvendo novas pesquisas, né, produzindo, né, novas escritas, né, históricas, vamos dizer assim, que possa também, vamos assim, contribuir com esse campo científico, obviamente, dando, vamos dizer, mais solidez, robustez, né, diante de outros campos e até mesmo relativo à questão da educação matemática, né. Então, essa representação que eu trouxe aqui é que dizer que nós estamos ali contemplando uma dimensão ou outra, mais ou menos, mas a gente está ali, vamos dizer assim, e não é, vamos dizer, nenhuma intenção, né, forçada, mas é que a gente observa pelos estudos essa relação, essa aproximação que existe, né, entre o grupo paranaense com o grupo nacional, né? Luiz? E é isso, basicamente, que a gente teria trazido para vocês nessa perspectiva, como a gente já anunciou, não é nenhuma intenção de uma análise sistemática, de verificação, como a gente falou, pode ser uma outra pesquisa, mas é trazer, vamos dizer, um panorama do que esse grupo paranaense, né, vem produzindo, né? Ou seja, primeiro, né, destacando essa característica do grupo, vamos dizer assim, que é um grupo que ele está presente, né, um ou outro pesquisador às vezes não está, mas ele está presente, né, nas atividades que o GEMAT Paraná vem fazendo. É um grupo que sempre está tentando, vamos dizer assim, né, trabalhar articulado ao grupo GEMAT Brasil, tentando participar, como é o exemplo que nós somos aqui agora, né, Marilisa? A gente está aqui tentando trazer, né, e não colocando necessariamente, né, que o GEMAT Paraná fez está 100% correto, perfeito. Não, mas trazer um pouquinho do que a gente vem fazendo, até como forma de demonstrar um pouco da nossa contribuição com o GEMAT Brasil. E não existe essa questão, né, da competição. Né? Não existe essa questão da competição. E eu, aqui do litoral, né, do Paraná, eu diria assim, que dá para comparar o GEMAT Paraná, o GEMAT Brasil e toda essa rede de pesquisa com uma rede de pesca mesmo. Eu vejo bem nesse sentido. Porque se estiver tudo amarradinho, se estiver... sempre a pescaria é boa. Se tiver um furo aí, os peixes fogem e não dá pescaria nenhuma. Então, a gente procura trabalhar nesse sentido mesmo. E os pesquisadores mais antigos, eu diria assim, estão sempre puxando também novos pesquisadores, né? Os alunos de iniciação científica que estão conosco, que vão nos auxiliando, que vão também arrecadando fontes, que vão discutindo fontes, eles são também esse elixir para que essa pesquisa vá sendo alimentada e vá produzindo mais. Então, o que a gente fez foi mostrar o que foi produzido em termos de tese e dissertações, e, claro, nós não conseguimos aqui falar de artigos, de capítulos de livros que nós sabemos que são decorrentes disso. Então, para ver como este grupo tem um ânimo de pesquisa, de fato, e que está conversando constantemente entre si e com os pesquisadores de outros grupos também,
e com as pesquisas maiores aí. Também, né, destacando um pouquinho, né, Marilisa, que o nosso trabalho também, né, alguns, no caso, no grupo já tem, né, a inserção, vamos dizer assim, da história da educação matemática nos cursos de graduação de trabalho, outros de forma bem efetiva, vamos dizer assim, formal, outros, de repente, se utilizando, vamos dizer assim, dos seus artifícios, vai inserindo algum tópico ali, né, na formação de professores, essa história da educação matemática, né. E o que nós temos feito bastante, que o nosso grupo, ele mobiliza, assim, pesquisadores de diversos níveis. Nós temos, então, os doutores, não é isso? Que, obviamente, são resultando desse processo formativo, e o processo formativo é evidenciado por essa produção das teses dentro do grupo, né? Nós temos a participação também de mestrandos, e nós temos uma grande participação, que é interessante ressaltar, de alunos de iniciação científica, né? Esses alunos de iniciação científica, né, dos cursos de pedagogia, né, na sua grande maioria, outros de matemática, né, já estão, vamos dizer, experimentando, né, aprovando um pouquinho desse gostinho, né, de como é fazer essa pesquisa. Então, isso é bem interessante de destacar, né, que é um grupo, né, que ele tenta, vamos dizer assim, e até exagerando um pouquinho, eu tenho, por exemplo, iniciação científica de ensino médio, né, que faz parte também desse grupo, né, que a gente tenta, como você falou, não há nenhuma competição, né, Marilisa, mas pelo contrário, a ideia é de sempre tentar fazer o quê? Que juntos, né, que possamos, então, somar os esforços, não é isso? E realmente tornar, né, um grupo robusto, mas também, ao mesmo tempo, observando a contribuição que a gente poderia ter com o GEMAT Brasil. Nos parece que a pesquisa, há alguns anos atrás, ela ficava mais restrita aos professores dentro das universidades, e agora nós vemos que isso está se estendendo. Então, nós temos os alunos de iniciação científica que vão para a escola, e como o Reginaldo falou, os alunos de ensino médio que estão fazendo pesquisa também. Isso é tão importante porque valoriza essa profissão, valoriza também a história, valoriza muito e faz com que os nossos alunos em formação, né, esses futuros professores, eles possam entender que a história é tão importante quanto conhecer da disciplina que você vai lecionar depois. Isso é o que nos move a continuar nessa questão da pesquisa. Ok. Mas vocês fiquem bem à vontade, né, para fazer as suas perguntas aí, e na medida do que seja possível, nós vamos aí respondendo também. Parece que a Flávia tem uma pergunta aí, Reginaldo. Isso. Vou ler aqui. Reginaldo, sobre o grande número de trabalhos voltados à aritmética, você acredita que essa constatação se dê por qual fator? Estaria diretamente ligado às quantidades de fontes disponíveis? Veja, eu não gostaria de arriscar qual seria o fator necessariamente, e depois Marilisa pode ajudar, de repente, né, contemplar. Eu acredito que talvez seja, vamos dizer assim, várias influências. Obviamente que não podemos esquecer que tem uma pessoa por trás ali, um pesquisador que tem uma intenção. E se você levar realmente a cabo o objetivo da pesquisa, que é de você investigar algo que necessariamente, vamos dizer assim, venha contribuir com a sua formação, talvez muitos estejam preocupados em estudar aritmética. Também pode ser uma situação até pela questão relativa ao projeto nacional que a gente tivemos os saberes aritméticos num dado momento. Pode ser essa influência também, como também pode ter sido, vamos dizer assim, a localização de fontes, né? Aquela ideia até foi discutido, né, anteriormente no ENAFEM, e também teve uma fala aqui sobre questão de geometria, essa questão que a geometria sumiu, não vou entrar nesse mérito da discussão, né, mas que talvez, vamos assim, até pela identificação do que se ensinava, eu acho que se levar em consideração a identificação das fontes, eu acho que são as fontes que dizem necessariamente o que é investigado, e por que talvez, então, arrisco a fazer uma suposição aqui, que seria talvez pela localização de fontes, né? E não é porque a aritmética é aquele objeto, vamos mais definir, mas é que as fontes se permitem, vamos dizer assim, estabelecer isso, né? O professor Davi lembrou bem ali também nos comentários que a professora Neuza, ela é a disseminadora de tudo isso, sim, com certeza. Foi ela que instigou nós, né, seus orientandos, e provavelmente nós também fomos fazendo isso com os nossos orientandos, para que esse grupo de pesquisa se tornasse o que ele é hoje. Ela é a nossa inspiração. Ela que plantou as sementes, e ela que ainda nos direciona, né, com os trabalhos que ela faz, com as produções que ela faz, ela ainda nos inspira a tudo isso. Claro que cada pesquisador depois foi tomando, né, o rumo de suas pesquisas, mas nós estamos interligados, não existe a menor sombra de dúvida.
Tem a Bárbara, né, a nossa colega Bárbara lá de Toledo, não é isso, Marilisa, né? Sim. Então, ela coloca a palavra narrativa está sendo utilizada a partir de qual referencial teórico-metodológico, né? Veja, Bárbara, talvez assim dizer que é exatamente esse aqui, dissertou, por exemplo, que seria o nosso referencial metodológico para a palavra narrativa, né? Talvez seria até, assim, um pouco precipitado da minha parte, né? Mas em algum momento a questão da narração, né, da escrita, né, a gente está, como a gente já falou, há uma convergência de referenciais, né? Então nós temos a história cultural, nós temos, no caso, a operação historiográfica, a escrita da história, o dissertou, nós temos, então, a cultura escolar, nós temos a história das disciplinas, né? Então, eu acredito que, de repente, isso, né, o conceito, né, a palavra narrativas, Marilisa, ela seja algo já incorporado, vamos dizer assim, no grupo, e que está presente sem muita intenção de dizer, é exatamente esse autor no conceito desse autor. A ideia é, a partir da fonte, né, que se tem, né, você problematizar aquela fonte e você tentar construir o quê? Uma narrativa daquele fenômeno do passado, certo? E que não acaba sendo, vamos dizer assim, a única explicação, pelo contrário, é mais uma explicação, né? Então, cada sujeito pesquisador quer, né, vamos assim, que dá o tom a essa escrita. Então, a gente utiliza a narrativa, que a ideia é o que? Narrar, é tentar explicar aquele fenômeno, aquele fato que aconteceu no passado a partir desses objetos que foram mobilizados, que são essas fontes. E com certeza nós estamos, né, com cada vocábulo aí que nós nos deparamos, nós estamos fazendo estudos também a respeito dele. Nós estamos buscando narrativas aqui, ali, acolá. Então, isso faz parte também do trabalho do pesquisador. Né? Isso faz parte também. Não é à toa que a gente está aí pensando num dicionário, né, desses termos para que vão se clareando também essas nossas ideias e que provavelmente vão se modificando ao longo do tempo. Porque não é estanque, não é acabado. Né? Então, isto é um movimento, isso é vivo. A pesquisa é viva. Uma coisa que eu gostaria de destacar, né, Marilisa, que de repente a gente tinha até uma intenção de verificar os conceitos, como é que eles vinham colocados quando a gente pensou naquela ideia de permanência e transformações, não é isso? Então, os saberes, né? Os saberes, eles estão de uma forma aparecendo nos trabalhos desde 2006, mas ele não é tratado com essa denominação. Ou seja, de necessariamente relacionar com os saberes profissionais do professor que ensina matemática. Mas eles já estavam lá. Talvez, então, revisitando esses trabalhos no passado, há a possibilidade de você, então, localizar essas categorias dos saberes, né? Os saberes a e para ensinar que já estavam presentes, mas não sobre essa denominação propriamente dita, né? E aí a gente tem ali, no caso, a manifestação de algumas pessoas. Professora Célia, obrigado por participar, né? Muito obrigado pelo carinho. Professor Davi, a Marilene, a Fabiane também, né? A professora Davi, né? E aqui no caso, né, Marisa, acho que começa você essa pergunta, professor Wagner, né? Só deixa eu colocar aqui também que a Bárbara, ela está manifestando ali no chat, que hoje nós temos atualmente 30 pesquisadores. É claro que nós temos, assim, cerca de 12 ou 14 pesquisadores mais efetivos, e que daí os demais, eles são pesquisadores que se filiam, que saem, que voltam, outros que entram. Então, mas os efetivos, né, estão sempre nessa intenção de mobilizar outros pesquisadores, que às vezes também vão para outros programas que não o de História da Educação Matemática, porque eu vejo assim que é a nossa obrigação como professores, como educadores, sempre conduzir os nossos alunos para os programas de pós-graduação. Então, alguns se filiam à história, outros não, outros vão para outros meios aí. Mas é a nossa obrigação enquanto professores, enquanto educadores, e é isso que nós buscamos. Eu perdi a pergunta lá do professor Wagner. Eu posso colocar ali, você posso, né, ele perguntou assim, né, para outros grupos, né, Marilisa, que de repente querem também se mobilizar, né, e também ter os seus grupos locais de pesquisa, né, e que se integraram ao GEMAT Brasil, quais as dicas, né, que dificuldades surgem. Veja, eu acho que no caso, né, eu vou começar a tentar responder, aquela coisa de não desistir, certo? Não é porque, no caso, assim, você terminou a tese e a dissertação, correto, que você desista. Assim, não é uma crítica, mas a gente observa isso, por exemplo, quando eu falei daquela questão dos referenciais do GEMAT Brasil, incidindo sobre as pesquisas do GEMAT Paraná. Alguns estão presentes o tempo todo. Por quê? Porque eles ainda fazem parte do GEMAT, né? Vem produzindo, correto, ao longo do tempo. E por que alguns
aparece e depois não aparece mais, porque talvez ele também existiu. Então, uma das coisas aqui que esse grupo ele se mobiliza, vamos dizer assim, muito intensamente, né? Como já a Bárbara colocou, as crias da Neuza, vamos dizer assim, estão, né, 2 ou 3, vamos dizer assim, nos eventos, é porque acaba, vamos assim, tendo uma, não é insistência, mas é que a gente deseja fazer parte desse grupo, né? Eu sempre falo assim que é gostoso, é muito bom fazer parte do GEMAT Brasil, mas também é bom fazer parte do, e é isso que de repente seja o motivo de outros, né? Então acho que seria isso, a insistência e você não desistir, né? Bom, as dificuldades são as mais adversas. Primeiro, de repente, como um trabalho historiográfico, né? De repente, aquela primeira coisa que é o desafio da obtenção de fontes. Eu acho que talvez a troca, esse trabalho coletivo entre os pesquisadores pode, então, minimizar um pouquinho do problema do acesso às fontes, né? Essa troca que a gente fez, um disponibilizar o material de um para o outro, isso também auxilia bastante, não é isso? Tentar sempre estar em contato, né? Assim, no caso, a minha parceria é muito intensa com a Marilisa já há algum tempo, né, Marilisa? A gente já vem, vamos dizer assim, trabalhando, então acho que isso é bem interessante, não estando no mesmo local, mas que você mantenha, vamos dizer, um contato, né? Tem a Danilene, por exemplo, com a professora Neuza, com, no caso, a Bárbara, que estão em locais, em espaços diferentes, que estão trabalhando de forma articulada. Tem, no caso, a Alexandra, que, né, que faz trabalhos, né, e atividades com o pessoal de São Paulo também, a professora Maria Célia. Então, acho que isso são algumas coisas, né? Ou seja, essa coisa de não desistir, de sempre tentar fazer parte, mesmo sendo eventos, né, que acontecem aos sábados, você está presente, é isso, né? A gente fazia presencialmente isso. Eu acho que tem que ter uma questão também meio de rigidez e uma coisa de responsabilidade, questão quanto a agendas, né? Sempre que possível, né? A maior parte possível dos pesquisadores estão presentes a essas reuniões. Ou seja, não deixar a coisa, vamos sim, ir morrendo, né? Ou seja, sempre estar alimentando, regando para que isso aconteça. Acho que seria algumas coisas, né? Algumas dicas que poderiam fazer com que as pessoas, vamos dizer assim, consigam fazer isso. E, obviamente, né? A questão da relação com o GEMAT Brasil, eu sempre coloco os meus alunos, olha, tem tal texto do Sr. Wagner ali, conhecer o que o grupo está fazendo, conhecer um pouquinho dessa organização. O que eu faço realmente, sim, e eu gosto muito disso, de que toda vez que vem um aluno novo, eu explico como que a gente faz, aonde que a gente vai, o que que é feito, quais são os eventos que acontecem. Tem um evento nosso aqui da instituição, mas tem um evento do Paraná, tem um evento do GEMAT, tem um evento nacional, tem um evento ibero-americano, ou seja, tentar fascinar o nosso aluno, não enganar, não é nada disso, mas fascinar ele e achar interessante o tipo de pesquisa que a gente faz. Eu acho que isso é o que pode ajudar a fazer com que o grupo se torne forte e também conhecer o que o GEMAT está fazendo, né? Propor, participar, quando vem os convites, né? De tentar fazer parte de um dossiê, por exemplo, ou de repente de alguma questão de se integrar um grupo que vai pesquisar especificamente um objeto. Eu acho que isso também é muito importante. Não ficar também só no seu grupo ou só no GEMAT, mas tentar fazer as duas coisas, né? É uma coisa interessante também, porque se você não mora no estado do Paraná, então como que eu faço? Filia-se, faz contato com alguém de nós, não é? Necessariamente você não tem que estar no estado do Paraná para fazer parte do GEMAT Paraná, mas se você não tem aí no seu estado um grupo, filia-se a outro, né? Busca essa interação, como o professor Reginaldo falou, busca essa interação com outros professores e vamos produzindo, vamos trazendo esse conhecimento à tona, porque isso é importante, porque nós estamos incentivando a pesquisa, e nós estamos também, é claro, nos satisfazendo com essa pesquisa, porque isso nos traz, né, uma vivência de pesquisa que vai auxiliar. Eu sempre digo que enquanto nós estamos aí, nós estamos ativos. A hora que nós não estivermos mais por aqui, outros pesquisadores continuarão trilhando esse mesmo caminho. É assim que funciona. Então, a gente deixa as sementes, como a professora Neuza deixou, como o professor Wagner também, como a professora Célia, como tantos outros professores têm deixado aí as suas sementes, o GEMAT Paraná também vai deixando pelo caminho as suas sementes. E as pessoas vão se filiando e vão entrando na pesquisa também. Parece, mais uma pergunta e eu não... As distâncias hoje são relativizadas, exatamente, professora Célia, exatamente. E nós nos reinventamos nesse momento de pandemia, porque nós nos encontrávamos, como disse o professor Reginaldo, nós nos encontrávamos aos sábados, quinzenalmente, no nosso grupo do GEMAT Paraná. E depois veio a pandemia, não conseguimos mais fazer isso. Vamos reinventar, vamos fazer essas reuniões de outra forma. E
cada um aqui, outro ali, as reuniões aconteciam e acontecem da mesma forma, as produções acontecem da mesma forma. Então, isso não foi impedimento. E eu acho que quando nós queremos pesquisar, vamos em frente. Tem mais alguma questão? Eu acho que, de repente, no caso, né, Maria, só para antes de responder a próxima pergunta, talvez, indo ao encontro que o senhor Wagner questionou, eu acho também uma coisa interessante é que, mesmo que a gente não esteja na mesma instituição, que a gente, no caso, também estabeleça esses laços, né? Aquilo que eu falei que acontece muito entre eu e você. Então, uma das coisas que a gente percebeu que era interessante aqui para nós é o quê? Temos um local, como a Maria falou, um local físico, né, que é o TFPR em Toledo, correto? Mas que sozinho, às vezes, você na sua instituição, você não consegue ter muita força dentro da própria instituição. Então, talvez, né, nos outros estados, né, pessoas de locais diferentes, instituições diferentes, constituam o seu grupo. Acho que isso seria bem interessante, né? Ou seja, você, de repente, se articular com 2, 3 instituições e, a partir disso, então, começar a mobilizar, né, esforços e também, no caso, material humano, vamos dizer assim, né, para que isso também seja um aspecto que possa favorecer essa constituição desse grupo e também se estar integrado. E aí, o que acontece também, um outro detalhe, é que sempre a gente tenta, né, quando tem um evento, né, em que nem todos participaram, aqueles que participaram, eles se multiplicam no nosso grupo, né, Marilisa? Acho que isso é interessante também de destacar. E às vezes, de repente, até a gente conversa, quem é que vai fazer alguma coisa e tudo mais. Eu acho que isso é importante. E tem aquele detalhe, os desafios são os mais, né, a gente não tem financiamento, a não ser as bolsas que a gente tem, de repente, de iniciação científica, né, mas a gente tenta, vamos dizer assim, transpor esse desafio e, às vezes, de repente, até assumindo alguma responsabilidade disso, porque a gente quer avançar e quer dar continuidade a esse trabalho que a gente está fazendo, né? É interessante, né, professor Reginaldo, porque quanto ganha um professor para orientar os seus pupilos na universidade? Ganha o prazer de orientar. É exatamente isso. É o prazer de orientar. Os nossos orientandos, alguns têm bolsa, outros não, mas nós não temos bolsa. Mas nós orientamos da mesma forma. Então, muito interessante também aqui a gente colocar que é claro que o grupo, o GMAT Paraná, ele teve as suas fases aí de uma baixa de, poxa, mas agora parece que não está dando certo, não vai. E aí o que acontece? A gente busca alguma forma, né, algum remédio para que esse grupo volte a produzir. Qual foi o nosso remédio no ano passado, professor Reginaldo? Qual foi o nosso remédio? A vinda, as visitas do professor Wagner para o nosso grupo, que ele trouxe ideias novas, ele trouxe questões novas, e a gente animou de novo e vai em frente. E hoje ele não está mais nos visitando, até porque nenhum de nós está se visitando por conta desse ano atípico, mas estão acontecendo de novo as pesquisas e as produções aceleraram aí, e bem interessante isso. Um outro destaque também, não é isso? Destacar que, no caso, vamos dizer assim, é importante verificar se é possível constituir um grupo, né, interinstitucional também. É interessante esse fortalecimento, né? Ou seja, ter um grupo, né, vamos dizer assim, validado. Eu acho que isso é bem importante também, né? Aí o professor Wagner coloca aqui, do ponto de vista da atuação profissional na docência, como os professores do ensino superior ou básico, né, como vocês avaliam a contribuição da história da educação matemática nessa atuação? Professor Wagner, eu tenho comigo aqui 4 orientandos de iniciação científica, não é isso? E quando a gente vai explicar lá em metodologia do ensino da matemática, no curso de pedagogia, né, e a gente fala uma questão de como eles falam assim, mas isso necessariamente é aquilo que a gente foi discutido lá no grupo de pesquisa, né? Então, eu acho que, assim, para mim, né, uma coisa que é muito gratificante é quando o meu aluno consegue, por exemplo, lá na graduação, perceber que aquilo que a gente está discutindo daquela forma, problematizando aquela forma de ensinar matemática ou um determinado conteúdo a ser ensinado, o meu aluno enxerga que a gente discutiu no grupo, dentro do nosso grupo de pesquisa. Eu acho que isso é muito interessante. Em que ele percebe as transformações, ou seja, que isso é muito importante, né? Um professor de educação básica entender como que a sua disciplina ela foi se configurando, como que ela foi se modificando, o que foi tornando de permanência, o que foi... Acho que isso é muito interessante, né? Você compreender por que talvez se encontra nesse estado hoje, por que ela se configura dessa forma. Então, a história de uma disciplina escolar pode auxiliar e seria gratificante nesse sentido. Não sei se eu respondi, se a Marilisa até quer complementar um pouquinho a respeito disso.
Eu vejo que os nossos alunos, os alunos da universidade, eles acabam, alguns que não participam do grupo de pesquisa, eles acabam ficando meio enciumados com aqueles que participam, porque quando nas falas, né, nos eventos, sejam virtuais ou presenciais, eles vão trazendo coisas do grupo de pesquisa que os outros alunos ficam, poxa, mas que grupo de pesquisa acontece aonde? Então, eles vão sendo motivados a isso. Eu diria até que os nossos alunos, mesmo não conhecendo as personalidades como o professor Wagner, a professora Neuza, a professora Célia, essas pessoas, eles já são íntimos desses pesquisadores, porque tanto eles leem, tanto eles comentam, tanto eles trazem para as suas vidas, e eles escolhem fazer isso. Nós não impomos, isso é muito interessante, porque quando chega na hora de fazer um trabalho de conclusão de curso, quando chega na hora de fazer um outro tipo de pesquisa, eles escolhem trabalhar com a história da educação matemática. Não é uma imposição nossa, eles escolhem. E às vezes os outros professores às vezes ficam enciumados também. Poxa, mas vocês têm aí mais alunos, né, que trabalham nessa linha do que trabalham na minha linha. É uma questão de conquista. Justamente. É uma questão de conquista. Mas os alunos se sentem incentivados a isso. E isso é importante, é interessante, é bom. Uhum. E é muito legal também quando você vê um aluno, nossa, professor, eu conheci tal pessoa no vídeo lá que falou isso de um texto que eu li, acho que isso é bem interessante também, né? Isso ajuda também, é motivante e é gratificante, principalmente para a gente também, fazer com que os nossos alunos façam parte de toda essa rede, né? E a Bárbara lembrou bem ali que o grupo ele tá digamos assim, filiado lá à UTFPR por uma questão só de formalidade, porque a CNPq exige que exista esse vínculo com uma instituição do ensino superior, mas os nossos somos todos íntimos, né? Entre aí o grupo de pesquisa, portanto, a certificação acaba sendo pelo UTFPR, mas isso não importa, o que importa é o conhecimento, o que importa é a questão da validade, da intelectualidade ali construída com os nossos alunos. A professora Neuza trouxe uma questão que nós pulamos, ela está aqui. Será que poderíamos colocar de novo a questão da professora Neuza? Os orientandos, se que eu entendi bem, os orientandos da professora Neuza, eles tinham que estar filiados aos projetos do Paraná, isso? Sim, sem dúvida, existia essa exigência de filiação. E, por sua vez, essa filiação acontecia também com o guarda-chuva, né? Com o projeto guarda-chuva, que era, então, o GEMAT Brasil, ok? Isso, de fato, acontecia e acontece ainda, porque é aquilo que eu falei, nós temos uma rede, somos uma rede de pesquisa, uma rede de pesquisadores. Então, nós estamos sempre pensando na coletividade. Isso é importante, porque pensando na coletividade, nós já sabemos, assim, quem pesquisa sobre o quê? Fulano de tal que tem desenvolvido trabalhos sobre tal assunto, sobre tal tema. Fulano de tal tem desenvolvido sobre tal tema. Sempre que um aluno, por exemplo, demonstra vontade de pesquisar naquele tema, a gente já direciona para que ele leia os trabalhos daquele pesquisador, que ele busque fontes naquela direção. Então, é um vínculo, não tem como dizer que, não, aqui acontece uma coisa de forma isolada. Se for de forma isolada, não se constrói pesquisa. Eu sempre digo para os alunos, não se pesquisa sozinho, nunca, ninguém pesquisa sozinho. Não existe essa possibilidade. Se você pesquisa sozinho, então eu sinto muito, não está fazendo pesquisa. Eu acho que talvez ali, né, talvez não ressaltamos muito, né, Marilis, mas aquela última figura que eu coloquei que tinha o GEMAT Brasil e o GEMAT Paraná ali, basicamente todos os aspectos. A relação do GEMAT Paraná com o GEMAT Brasil nos objetos, na questão metodológica, nos conceitos, né, e obviamente até, como a gente tentou mais ou menos trazer um pouquinho, que é a questão dos objetos que são tratados pelo GEMAT Paraná, tem sim a interferência do GEMAT Brasil em algum momento, dos projetos nacionais, né, que acabam também, né, sendo, vamos dizer assim,
algo que converge para a intenção e do objeto que é definido. Acho que isso não tem como, de repente, deixar, né? Estamos, sim, no GEMAT Paraná, mas cada um dentro da sua instituição também, mais ligado ao GEMAT Brasil também. E porque sempre quando o professor Wagner, ele está elaborando, eu digo professor Wagner, mas não é o professor Wagner, é o grupo também, né? Mas quando está elaborando um projeto maior, sempre está nos convidando a caminhar com esse projeto maior. Então, e eu penso que não é só o GEMAT Paraná que é convidado, mas todos os outros são convidados. Então, as pessoas que querem, os pesquisadores que querem, caminham nessa direção. E isso nos dá tanto esse apoio, né, como também nos dá o incentivo de continuar fazendo a pesquisa. Tinha uma pergunta, acho que era da Lila Santos, né? Isso, apareceu aqui. A pesquisa histórica quase sempre não possui um caminho linear explícito. Isso, né? Quais são os principais desafios para o construto teórico, metodológico, para o desenvolvimento desse tipo de pesquisa, né? Então, Lila, eu sempre coloco para os meus alunos, né, que a Marisa agora há pouco falou, não se pesquisa sozinho. E eu acho que também, dentro da pesquisa histórica, você também não parte do nada, do zero. Acho que o primeiro passo também é você conhecer outras pesquisas, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Mas sempre a gente tem que estar observando, conhecendo, né? Como que os nossos colegas estão produzindo, né? Eu sempre dou como exercício, às vezes, para os meus orientandos de iniciação científica, eu pego lá um texto do Wagner, outro da Elizabeth Búrigo, outro da Maria Cristina Oliveira, uma da Maria Célia Leme, né? E é do Wagner Valente, se chama repetir, desculpa, e dou para eles estudarem, mas não necessariamente o conteúdo teórico, mas a estrutura do trabalho, o que ele está trazendo, que fonte que ele insere, qual que é a citação, que nota de rodapé, o que conceito que ele explica, certo? Então, acho que na questão metodológica é sempre você estar estudando. Por exemplo, dissertou, a gente vem lendo, né, Marilisa, desde 2006, o mesmo livro, certo? A História Cultural de Chartier, a gente vem lendo também quase o mesmo período, né? E não é que a gente lê sempre a mesma coisa, mas é que em cada momento você vai percebendo, vamos assim, uma questão teórica metodológica nesses referenciais que até então você parece que passa, você fica, não que você fica cego, mas tá ali, ó, meio que você não compreendeu novamente, você precisa voltar. Como, da mesma forma, referenciais novos são inseridos. E acho que, de repente, é isso, né? Eu acho que uma das coisas muito importantes dentro do grupo é, além de dar discussão do objeto, do período que você vai trabalhar, a discussão que tem que ser gerada, né? Ou seja, o estudo que tem que ter feito a respeito da teoria, da parte metodológica. Acho que isso é muito importante. Até esses dias a gente estava conversando um pouquinho, não quero problematizar, não vou entrar nessa discussão, né? De repente, do cuidado quando você, por exemplo, vai para a questão, né, da cultura escolar, né? O conceito de cultura escolar. De quem que você está utilizando? Acho que isso também é muito importante, né? A gente trabalha com o conceito do Vinhal, a gente trabalha com o do Forquim, por exemplo, não é isso? A gente trabalha com o do Chervel, não é isso? E aí o que acontece, né? Dependendo, é bom estudar bastante esse conceito, certo? Por quê? Porque, de repente, né, um conceito ele pode entrar em conflito com o outro, né? Então, acho que um desafio melhor e, obviamente, verificar como que esses conceitos estão sendo mobilizados em uma outra pesquisa, até para ajudar você esclarecer algumas dúvidas que você tem. E estamos sempre aprendendo, sempre, constantemente aprendendo. Isso, assim, realmente assim, né, aí eu vou abrir aqui um pouquinho, eu e a Marilisa, a gente tem tentado fazer isso, né, essa questão da fonte, ainda não colocamos tudo ainda, né, porque somente a partir do ano passado que daí eu consegui configurar um grupo maior de alunos, correto, e que daí eu falei assim, olha, vamos tentar digitalizar tudo que a gente tem, e aí, no caso, eu passando para a Marilisa, né, que a Marilisa, ela tem essa função dentro do grupo do GEMAT Paraná, de, juntamente com o repositório da UFSC, né, da Federal de Santa Catarina, do professor Davi, de ir lá alimentando. E temos muita coisa ainda para ser colocada, certo? E acho que isso também ajuda, porque daí não fica só dentro do Paraná, né? Essas fontes também podem ser úteis para outros pesquisadores, que não seja só do Paraná, né? Então, acho que esse é uma outra coisa também muito interessante, que também nos dá orgulho de verificar que esse trabalho também não está ficando só aqui, mas que, de repente, está também auxiliando outros pesquisadores. A Kézia coloca uma questão bem interessante ali, é importante também olhar como os outros grupos de história fazem suas pesquisas. Ajuda a situar a nossa.
O Enafem é um ótimo exemplo, isso mesmo, Kézia. E a gente incentiva os nossos pupilos lá na universidade, né? Tanto o Reginaldo quanto eu, e Bárbara também faz isso. Eu penso que todos fazem, todos os nossos pesquisadores incentivam que eles participem desses nossos eventos, porque e ficam ansiosos, e ficam nervosos por apresentar, e tudo faz parte, gente, tudo faz parte do crescimento intelectual deles, e é isso que traz essa alegria para nós enquanto pesquisadores, é incentivando mesmo e situando a nossa pesquisa, fazendo essa comparação com as demais, e a gente vai produzindo junto mesmo. Eu acho que isso, enquanto o que a Kézia colocou, é muito interessante, né, e eu fico muito alegre, né, quando eu vejo, por exemplo, que algum aluno assim, mas professor, por que naquele grupo a pessoa falou tal coisa daquele jeito, né? Ou seja, já até de identificar que é um outro grupo, tem uma perspectiva um pouco diferente do GEMAT, mas que a gente convive, não dá para ignorar, certo? Mas acho que é interessante saber onde que estão os elementos de convergência entre esses grupos e também identificar o quê? Possíveis diferenças, né? Ou seja, coisas que necessariamente são distintas, né? Eu acho que isso é interessante destacar. Temos vários grupos, né, no Brasil, de educação matemática e, no caso, que vai afunilando para a história da educação matemática, que não trabalham com os mesmos referenciais teóricos metodológicos, são outros, né? E nós respeitamos, né? Sim, mas conhecemos um pouquinho também a respeito disso, até para você verificar, né? A aderência de um trabalho, de um grupo ou outro e tudo mais, né? Então, acho que isso é bem interessante o que a Kézia colocou. É muito legal também você não é ficar apontando assim, aqui está certo, não é isso, não. Mas é que existe grupos que têm um campo, mas que estudam isso de forma um pouco distinta. Eu acho que é interessante os nossos alunos conhecerem isso também. Sim. Não sei se demos conta, professor Reginaldo, de responder aqui. Tem mais alguma observação? Deixa eu ver ali. Toda experiência conta, isso mesmo, Kézia, toda experiência conta. Bom, enquanto não vem alguma pergunta aqui, eu só vou reforçar o recadinho da Marilisa, né? Da Assembleia do GEMAT Brasil, no dia 19 de dezembro, no último encontro, né, de atividades formativas, às 16 horas, tá certo? Então, todos convidados, vamos dizer assim, convocados, né? Nós teremos a Assembleia Geral do GEMAT Brasil, do GEMAT Brasil, né? Nesse dia, então fica aí o convite para vocês, reforçando a importância de todos participarem, ok? Isso, professora Neuza, 2000, né, já tinha alguma coisa ali já, né, já tinha um embrião, né, e realmente isso a gente pretende, né, continuar com isso, né, levando à frente, participando, né, estimulando, né, incentivando, né, as pessoas a participarem, né, do GEMAT Brasil, né, e também do GEMAT Paraná, tá? Obrigada, professor Wagner, obrigada. Nós sabemos que os mentores, né, de toda essa pesquisa foram o professor Wagner, professora Neuza, professora Célia, que sempre está presente aí, e nós devemos, né, toda essa organização nós devemos a eles. Então, por isso nós queremos estar aqui dando um bom exemplo também, né? Sim. Nós começamos ali no caso, né, Marilisa comanda mestranda, eu no caso também, né, fazendo parte do pesquisa, depois no caso como doutorando também, e né, a gente, como diz a professora, a gente foi contaminado, é uma contaminação boa, não é isso? Né, como a Célia colocou, e que a gente gosta de estar junto, né, de participar e tudo mais, né. E aproveitando um pouquinho aqui também o tempo, né, de agradecer esse convite, acho que para mim, para a Marilisa também, no caso, né, foi um desafio, né, estar junto aqui com tantas outras pessoas, né, do Brasil, né, mas a gente está aqui também para poder, né, ajudar e contribuir, mostrar um pouquinho o que a gente faz e também, obviamente, receber algumas sugestões, críticas e tudo mais, né. Agradecer esse convite, também o espaço que nos foi dado para o GEMAT Brasil, porque está aqui eu e Marilisa, mas, na verdade, nós temos o nosso coletivo, né, estamos representando esse grupo aqui, tá certo? Além disso, também eu gostaria de agradecer muito o Luiz, né, Marilisa, né, o nosso suporte aqui, muito obrigado, né, pelo auxílio, pelo apoio, né, sem você, acho que a gente não teria, né, não foi muito fácil, né, Marilisa, mas a gente teve aqui a grande ajuda dele, né, para a gente poder, então, desenvolver esse trabalho. Tá
tá certo? E nós não estaríamos aqui, né, Reginaldo, se não fosse as discussões entre nós, o nosso grupo, porque nada acontece de forma individual. No nosso grupo, a gente sempre faz de modo coletivo, como você mesmo colocou. Nos reunimos, discutimos, olha, vai acontecer, quem de nós pode fazer e tal. É assim que acontece. Daí a gente se disponibiliza para isso. Se o grupo concorda, sim. Se o grupo não concorda, não acontece. Né? Isso é fato, né? Isso é fato. A gente tem que conversar, porque é grupo. Né? Porque se fosse individual, daí cada um por si e pronto, mas é um grupo. Então, nós discutimos em termos de grupo. E nós agradecemos, de fato, o Luiz também, porque o Luiz esteve aqui nos auxiliando, dando as dicas, mas conseguimos chegar aqui hoje e fazer essa discussão. Obrigada, professora Neuza, então, aqui nos incentivando ali. A Bárbara, ela é a representante do nosso grupo, ela é líder do nosso grupo, né? A gente trabalha aí numa parceria, mas estamos juntos todos aqui nesse trabalho. E obrigada a todos pela presença, né, Reginaldo? Sim, com certeza. Obrigado aí, né? E qualquer coisa, né? Estamos aí à disposição, tá certo? Muito obrigado mesmo, tá certo? E boa tarde, né, Marilisa? Boa tarde obrigado, a todos, um bom final de semana. Muito obrigado mesmo. Até mais. Tchau. Até.